Olá, turma. Hoje iniciaremos a nossa primeira disciplina juntos, né? Nutrição clínica em enfermagem, aplicado à enfermagem, ao curso técnico de enfermagem. E nosso primeiro assunto abordado nesta aula é nutrição e dietética. Então, a gente vai falar sobre a nutrição, o quadro nutricional que se aplica aos ciclos de vida e todas as dietas para esses ciclos de vida de acordo com a clínica individual do paciente. No primeiro slide, a gente fala um pouquinho sobre nutrição dietética e para quê, né? Para que serve a nutrição dietética? Primeiro, a nutrição dietética ela serve para reconhecer o estado nutricional adequado. E como é que eu posso reconhecer um estado nutricional adequado, né? Primeiro, eu tenho que ver qual paciente que eu estou lidando, né? Qual paciente que eu vou estar tratando, cuidando, prestando assistência. Esse é um paciente idoso, né? Ou é um paciente adulto, ou é uma criança. Então, para cada fase de vida, eu tenho uma nutrição adequada, né? É uma criança que está com anemia, é uma criança que está desnutrida, ou uma criança que está acima do peso, então uma obesidade infantil. Então, para cada estado de vida, eu tenho um cuidado nutricional adequado. E para cada quadro clínico que se insira esse nosso paciente, eu também tenho eu preciso reconhecer uma nutrição adequada ao meu paciente, tá? Depois eu preciso diferenciar os grupos alimentares, tá? Eu preciso diferenciar os grupos alimentares. Quais são eles? Eu preciso diferenciar o que são vitaminas, proteínas, nutrientes. E aí depois eu preciso diferenciar o que são verduras, frutas, alimentos à base de sódio. Então, esses são a diferenciação de grupos alimentares, né? Compreender como os nutrientes são utilizados pelo corpo humano, né? Como é que esses nutrientes, a partir da ingestão do paciente, nesse corpo desse paciente, como é que vai funcionar, né? Onde é que vai ser redistribuído? Quais são os benefícios dentro do nosso organismo esses nutrientes têm? Qual a importância? Na ausência deles, o que é que o meu paciente pode apresentar, né? Ou o que é que eu, como ser humano, na ausência de alimentos adequados, de grupos, né? Eu preciso, sim, ter no meu organismo, por exemplo, um grupo de gorduras, né? Que nós chamamos do colesterol bom. Tá? A gente precisa desse grupo, porque sem esse grupo eu não consigo fazer fotossíntese, e sem esse grupo eu não consigo ter uma reserva de energia. Então, geralmente, os pacientes que têm anemia, eles têm um déficit de gordura, eles têm um déficit de proteína, então eles não conseguem ter uma resposta imediata das suas atividades físicas, porque eles apresentam fraqueza, moleza, não conseguem raciocinar bem, porque no momento que eu não tenho glicose, gordura suficiente, eu também não consigo alimentar os meus neurotransmissores, que precisam de força para poder estar enviando, recebendo e enviando mensagem para o corpo e enviando para o cérebro e suscetivamente as funções, tá? Então, você vê que uma coisa liga a outra, né? Entender a importância de uma dieta para cada ciclo de vida. Então, eu preciso entender que a dieta adequada do primeiro dia de vida, né, do primeiro instante de vida até os 6 meses, é o aleitamento materno exclusivo. Nele, eu tenho todos os nutrientes, todas as proteínas, todas as vitaminas, todas as vacinas, as primeiras, né? Que todos são aqueles anticorpos fisiológicos nessa alimentação, né? Depois dos 6 meses, aí eu preciso começar a inserir na dieta dessa criança alimentações adequadas.
por exemplo, líquidos, semilíquidos, e aí eu vou distinguindo também os grupos que eu preciso acrescentar. Uma sopa de quê, uma papinha de quê, tudo tudo no ciclo de vida, de acordo com a faixa etária, né? Quando eu tenho um paciente, por exemplo, idoso, que é um paciente que tem insuficiência renal crônica, né? Aí eu preciso entender que esse paciente ele tem que ficar longe de toda alimentação que contenha sódio, tá? Ele precisa também ficar longe de todos os alimentos que retêm líquido, que são alimentos que têm muito líquido. Então, eles não podem comer melancia, porque a melancia ela tem 80% na sua composição de água, né? Eles não podem ter comidas que são temperadas com sal ou qualquer outro condimento que também leve o sal, certo? Porque são pacientes que têm uma restrição líquida, são pacientes que têm uma bomba de potássio cardíaca com déficit, né? Ela produz sódio mais do que ela produz o potássio e o sódio mais do que o normal. E no momento que nos meus alimentos eu também faço a ingestão desse sódio, eu estou aumentando esses dois eletrólitos dentro do meu organismo e aí eu estou piorando a condição do paciente, tá? Porque aí vem uma série de consequências quando esse paciente sai da sua alimentação adequada. A mesma coisa para um paciente diabético. Eu preciso saber quais são os grupos que eu posso estar inserindo nessa alimentação desse paciente diabético. E é importante também associar se é um paciente diabético e idoso, tá? É um paciente idoso, diabético, então eu também tenho um outro como é que eu posso dizer para vocês? Uma outra visão de como encaixar, inserir os nutrientes e traçar um estado nutricional adequado para esse paciente. Identificar os tipos de dietas relacionadas às clínicas. Por exemplo, que eu acabei de dizer para vocês. Como é que eu posso identificar os tipos de dieta e relacionar as clínicas em que eu estou cuidando do meu paciente, que eu estou prestando uma assistência. As clínicas, se é um paciente oncológico, então se é um paciente oncológico, né, que tem uma neoplasia, seja qual ela for, de qual órgão for, eu preciso ter uma dieta livre de alimentos irritantes e vesicantes. Alimentos irritantes, como por exemplo, alimentação, frutas cítricas. Os pacientes que são oncológicos não podem, tá? Eles não podem. O que eu também tenho que entender, pacientes que são hipertensos, né? Pacientes que são cardiopata, diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, entre outras clínicas que vocês vão se deparar, ou pacientes que têm um déficit de deglutição, tá? Por conta de uma sequela neurológica, de um AVC, de um AVCI, ou de uma hiperplasia cerebral. Enfim, essas são a identificação que vocês precisam ter um cuidado, tá? Quando o paciente tem uma clínica crônica. Quando o paciente não tem uma clínica crônica, no entanto, o paciente vem apresentando uma clínica aguda, que é uma clínica, uma sintomatologia que aconteceu naquele momento e que após a intervenção, ela pode cessar. Que é o paciente, por exemplo, está apresentando uma diarreia, né? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar, como é que está essa alimentação desse paciente, né? E aí, remodificar essa alimentação, passar uma nutrição para ele constipante, porque eu preciso, nesse momento, cessar essa diarreia, porque na diarreia ele vai desidratar, ele vai perder eletrolitos, ele vai perder nutrientes importantes, né? E aí depois fazer uma reavaliação quando eu cessar essa dieta, para ver como é que eu posso estar passando uma nova dieta para esse paciente. No entanto, não é eu nem vocês que traça a dieta do paciente, mas é eu e vocês que está na linha de cuidado diretamente com o paciente. Então, qualquer sintoma ou sinais que esse paciente comece a apresentar, eu preciso acionar a nutrição, né? Eu preciso passar para a nutrição que o paciente já faz 3 dias que está com diarreia líquida, associado de uma febre, né? Então, a nutrição ela vai suspender aquela dieta
né? Vai reavaliar a suspensão daquela dieta, se vai continuar com a diarreia ou não, e vai readaptar a nutrição do paciente. Então, eu preciso conhecer e entender, porque só assim eu posso sinalizar para as outras equipes de saúde para tomarem, assim, uma tomada de uma nova assistência ao paciente. Tá? Então, por isso que a gente precisa. Não é porque a gente vai ser nutricionista no nosso âmbito de trabalho, mas é porque a gente também faz orientações alimentares, né? Tem pacientes que não se sentem à vontade em conversar com o enfermeiro, com o nutricionista, eles ficam contidos, mas quando eles se deparam com vocês, eles conseguem se abrir, se sentir mais à vontade e pedir novamente uma orientação a vocês. Então, é preciso, para eu orientar, eu preciso conhecer, né? Para eu orientar, eu preciso dominar o conteúdo. Então, quando aquele paciente dentro de uma unidade básica, por exemplo, que pode ser a vontade de alguns profissionais trabalhar na unidade de atenção primária, né, na estratégia de saúde da família. Vocês fazem muitas dessas orientações, muita, porque às vezes tem um déficit médico, a enfermeira está em um atendimento domiciliar e no momento só tem um técnico de enfermagem na unidade básica. E aí chega aquele paciente idoso que está sempre com a pressão alta, sempre está com a diabetes alta. E aí, qual é a orientação que vocês vão fazer? A questão do tratamento da medicação, que tem que ser seguido, que não pode ser quebrado, que tem que ser no horário correto, todos os dias, conforme a prescrição que o médico passou. E é que é muito importante que ele também veja a questão da alimentação. Como é que está a alimentação do senhor? Você está comendo mais gordura, mais massa, ao invés de mais verdura, de mais fruta, né? Tá inserindo feijão, como é que esse feijão está sendo temperado, né? Então, vocês precisam conhecer, dominar o conhecimento da nutrição clínica para vocês poderem orientar os pacientes. E a educação de saúde, ela é independente da hierarquia profissional. Ela também pode ser do enfermeiro, do médico, do nutricionista, como pode ser do técnico de enfermagem, do técnico de saúde bucal. Mas, no entanto, vocês precisam orientar. Vocês precisam orientar a mãe que vai com aquela criança, que está com 1 ou 2 anos, ainda no peito, e é uma criança que já faz 6 meses que não ganha peso. Por que essa criança não ganha peso? Porque essa criança precisa sair do peito, porque depois de 6 meses, pela literatura, não existe mais o quantitativo nutricional suficiente para a criança, que precisa se fazer o desmame e inserir a alimentação, né? Então, vocês precisam orientar. Mãe, tá na hora de tirar o peito, tá? É só líquido, vai tirando aos peitos aos poucos, começa a diminuir as mamadas e vai inserindo uma papinha, uma sopinha de feijão com arroz, né? Então, tudo isso vocês precisam entender a necessidade, a importância e como inserir ao paciente para poder vocês orientar. Tô indo rápido demais, meninas? Tá. Então, assim como suas vias de administração também, né? Quais são as vias de administração que a gente tem? Quando eu digo vias de administração, é a forma que vocês vão administrar. É por via oral, que é pela boca, tá? É por sondas, que elas podem ser inseridas através da região nasal, ou pacientes que têm um quadro irreversível neurológico, com déficit de deglutição que não reverte, e aí o paciente ele não pode passar mais de 1 ano com uma sonda nasointeral. Então, é feita a substituição pela gastrostomia, né? Que é uma sonda que a gente vê muito aqui na barriguinha, que é ao lado da cicatriz umbilical, né? Então, é preciso vocês também saber como administrar essa alimentação, que vai mudar a configuração, não vai ser mais uma alimentação sólida, né? Vai ser uma alimentação líquida. E aí, como é que eu faço para alimentação? Essa alimentação chega para mim e eu já instalo no paciente? Não, eu preciso ter um tempo para instalar. Por quê?
Porque se eu instalar a alimentação gelada no paciente, o paciente pode ter um choque, certo? Ou ele pode ter diarreia. Então, o paciente está bem, e aí o colega não sabe administrar, não sabe o cuidado que tem que ter no pré, né? E aí administra de qualquer forma, o paciente ele começa a produzir diarreia, ou então ele faz um choque pirogênico, porque a temperatura do paciente é uma corporal, e a temperatura daquela alimentação que vem para ser administrada é outra. E quando a gente tem uma alimentação que é administrada por sonda, essa alimentação ela não passa pelos processos normais quando a gente deglute elas, né? Elas vão diretamente para o intestino. Elas vão diretamente para o órgão. Então, elas vão ter uma reação muito mais rápida do que quando a gente ingere elas pela boca. Ok? Certo, meninas? Tudo bem? Os meninos também. Alguma dúvida? Pronto. E aplicar os cuidados de enfermagem na administração, tanto da alimentação enteral como a parenteral. Lembrando que vocês vão se deparar com pacientes que vão estar dentro do domicílio e vocês vão estar sozinhos para administrar todo aquele cuidado com o paciente. Então, quando a gente seleciona um profissional para dentro para prestar uma assistência domiciliar 24 horas para o paciente, a gente sempre seleciona um profissional que é completo, que é preparado, porque qualquer reação que o paciente apresentar, o primeiro a dar o cuidado é vocês. Não tem como pedir ajuda a um profissional, porque vocês só vão ter familiares, né? E no momento de uma intercorrência, esses familiares vão estar desesperados, querendo que você faça as medidas de qualquer forma. Então, a gente precisa dominar a técnica, mas, sobretudo, para eu dominar a técnica, eu preciso ter o conhecimento científico. O IMC é calculado muito pelo profissional da enfermagem num CD, tá? Num CD lá no cuidado. Quem é mãe aqui do grupo, acredito que saiba que quando vai lá nos primeiros anos de vida, né? Que é do primeiro dia de vida até 1 ano, a gente faz o CD, que é o crescimento e desenvolvimento da criança, que é o acompanhamento, tanto da enfermeira quanto do médico, né? Não sei como funciona aí. Porém, a enfermeira ela sempre calcula o IMC da criança para saber se realmente esse peso corporal está de acordo com a idade da criança, do bebê, se está de acordo com o tamanho, a altura dessa criança e também com o peso cefálico, certo? Então, tudo tem que estar no mesmo parâmetro de acordo com o que a criança apresenta, tá certo? Quando eu tenho um peso maior do que a altura, aí eu preciso entender se esse valor desse peso já me sinaliza uma obesidade ou já me sinaliza um peso no limite. Que eu preciso alertar a mãe, orientar a mãe, encaminhar a mãe para um nutricionista, porque realmente a criança está no limite do seu peso corporal. Ou quando essa criança não alcança, né? A altura, o peso não alcança a altura e nem o tamanho do perímetro cefálico. E aí eu preciso também fazer essa orientação. Gente, como vocês sabem, já vai encerrar. E a gente retorna no mesmo link, tá bom? E aí, no próximo slide tem assim, o que é a nutrição, né? O que é nutrir? A nutrição é uma ciência que estuda seus alimentos, seus nutrientes, bem como a interação e o balanço em relação à saúde e às doenças, além dos processos pelos quais os organismos ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta nutrientes.
Esse é um conceito científico do Ministério da Saúde que explica bem como é a ciência da nutrição. Então, a ciência da nutrição, ela estuda os alimentos, seus nutrientes, além também como ela estuda como é que é o balanço em relação à absorção e à distribuição desses alimentos no organismo. Certo? E o que são? Alimentos. O que são os alimentos? Os alimentos são produtos de origem anilã, vegetal ou sintéticos que fornecem energia. Anilã significa animal, tá? E o que são nutrientes? São elementos responsáveis pela manutenção das relações bioquímicas dos alimentos, né? Então, lembra que eu falei que é importante o grupo de alimentos, porque cada um tem uma função dentro do nosso organismo. E na ausência desses grupos alimentares, desses nutrientes, desses alimentos, o paciente ele apresenta ao longo do tempo sinais e sintomas da ausência desse quadro nutricional adequado. E a alimentação ele é o processo pelo qual os seres vivos, nós, né, utilizamos de forma exterior, né, em que os alimentos compõem a dieta. Então, o que é o processo de alimentação? É o processo que compõe a dieta. E é uma técnica ou um meio, um processo que utilizamos de forma exterior para que isso aconteça. Né? É a forma em que as pessoas escolhem adquirir e combinar o consumo de alimentos disponíveis. E aí, segundo o Ministério da Saúde, ele diz que a alimentação é toda matéria sólida ou líquida que, levada ao trato digestivo, é utilizada para manter e formar os tecidos do corpo, regulação dos processos corporais e fornece energia para as funções vitais. Então, a nutrição ela é extremamente importante, né, para todas as fases de vida, para todos os ciclos de vida. Quando a gente fala assim, quais são as formas de prevenção que temos para não adquirir uma hipertensão crônica ou uma diabetes mellitus? Primeiro de tudo, a alimentação saudável, né? Quando eu tenho uma alimentação saudável, eu já tenho 50% do caminho andado. Depois, eu tenho a atividade física, né? Entre outras coisas. O sono regular. Então, tudo isso é importante, principalmente na criança. A criança precisa, desde cedo, aprender a se alimentar de forma saudável. Porque quando eu, desde o início, insiro na vida daquela criança a alimentação saudável, ele vai se tornar um adulto saudável e vai ser um idoso saudável. Mas quando, a partir de uma patologia, de uma situação clínica, eu preciso inserir ou reeducar, é muito mais complicado. Porque é uma questão de cultura, de educação. Tá? Os nossos nutrientes, né? Existem os nutrientes orgânicos, certo? Vitaminas, protóticos, glicídicos e lipídios, certo? E existem os nutrientes inorgânicos, sais minerais e água. A diferença dos nutrientes orgânicos e dos nutrientes inorgânicos. São nutrientes que eu também encontro dentro do nosso organismo. Então, por isso que eles são chamados nutrientes orgânicos. E os nutrientes que não são inorgânicos são aqueles que eu preciso produzir de forma química ou extrair de uma outra natureza. Né? Tranquilo até aí, gente? Os tipos de nutrientes e sua função, né? Os tipos de nutrientes. Eu tenho no primeiro grupo os energéticos. Aí eu encontro no peixe, no óleo, no pão, tá? E aí eu tenho no segundo grupo, deixa eu olhar aqui, não tô vendo os slides. Os reguladores, né?
que são o alface, no caso as folhas, né? Em geral, as frutas. E aí eu tenho como exemplo a banana e o queijo. Então, esses são os reguladores, tá? E aí eu tenho aqueles que são plásticos. Eu tenho no ovo, no leite, no peixe e na carne. E mais para frente eu vou explicar para vocês como é que eles funcionam no organismo. Na nutrição clínica, né, é a área de nutrição pela qual são tratadas as diversas enfermidades, doenças que acometem o ser humano através da alimentação. Quais são as doenças? Quais exemplos de doenças que nós temos que acometem o ser humano através de doenças, através da alimentação? Ninguém sabe? Diabetes, anemia, mas qual? A hipertensão, qual? Que é a hipertensão, né? Qual outra, gente? A cardiopatia, né? Paciente que não tem uma alimentação adequada, pode vir estar entupindo, congestionando, né, as suas artérias ou as suas veias, e aí desenvolve uma cardiopatia, podem ter o risco de ser acometido com um IAM, que é o infarto agudo do miocárdio. E temos a obesidade, né? A obesidade, ela é uma enfermidade que acomete o ser humano através da alimentação, certo? Então, a nutrição clínica, ela é exatamente essa área que abrange essa questão de nutrição, né? A qual são tratadas diversas enfermidades, né? Que acometem o ser humano através da alimentação. Então, através de uma alimentação inadequada, o ser humano ele está sujeito a adquirir enfermidades, a adquirir doenças. E através dessa alimentação adequada, saudável, eu posso reverter esse quadro do paciente. Então, muitas vezes, o paciente chega ao clínico geral, ou o idoso chega ao geriátrico, e ele se encontra num período de diabetes que hoje se chama pré-diabetes. Ou porque ele tem uma predisposição genética, ele tem família, o pai, a mãe, o avô, a avó, o bisa, diabético. Então, ele já nasce predisposto a essa doença. Ou porque ele, ao longo da sua vida, não tem uma alimentação saudável, né? Faz uso de bebida alcoólica. Então, ele tem fatores que contribuem, através também da alimentação, a desenvolver uma doença. E eu posso reverter esse quadro com a alimentação e a terapia medicamentosa. Então, eu conheço muitos pacientes que tinham sua glicose alterada, durante 6 meses fez um tratamento com alimentação saudável e medicamentosa, e hoje não precisa tomar medicação e não se encontra mais no quadro de diabetes, certo? Então, existem quadros que são reversíveis através da alimentação. Então, eu só quero que vocês entendam que quando se falar de nutrição clínica, vocês vão saber que a nutrição clínica ela é uma área que vai debater, que vai tratar de doenças que são causadas pela má alimentação, pela falta da nutrição adequada, porém, elas também são... Ai, meu Deus... Então, além da nutrição clínica, ela ser uma área de nutrição pelo qual são tratadas diversas enfermidades, ou seja, doenças que acometem o ser humano através da alimentação, é também uma área que também atua na prevenção do surgimento de doenças através de uma alimentação saudável, tá? Também atua, e aí eu coloco a mais, atua também na reversão de um quadro de uma doença, de uma patologia clínica aguda. A crônica, não. A crônica,
é uma doença que já está acometida há anos e não tem reversão, tem apenas o controle. A aguda é um quadro que se apresenta momentaneamente, porém ele é revertido, certo? A nutrição clínica ela vai se dividir em nutrição materno-infantil, nutrição enteral e parenteral, nutrição da geriatria, nutrição de lactário, que aí é o banco de leite, e a nutrição hospitalar, que é, por exemplo, o pós-operatório ou pré-operatório, certo? Então, são esses grupos. É realizada pelo profissional nutricionista, né? Lembram que eu falei para vocês que quem traça a nutrição do paciente, quem traça a dieta do paciente é o nutricionista. No entanto, a gente realiza a orientação. Tem um vídeo que eu coloquei para vocês que eu gostaria que quando terminasse a aula vocês assistissem. A primeira aula finalizou, né? Tem outras aulas, viu?